O verão de 1940 acordou as torres sonhadoras com o alarme de ataque aéreo. A guerra começava a se fazer sentir. A Inglaterra, há 9 meses, tateava no escuro do blackout e naquela primavera tinha cantado: "Vamos estender nossa roupa para secar na linha de Siegfried." Agora, manteiga, carne, chá e gasolina estavam racionados. O Scott era difícil de encontrar e 15 dias depois do começo oficial da guerra, com os Panzers cruzando as fronteiras dos países vizinhos, os alemães chegaram a Boulogne, na França. Seguindo a tradição de Drake, o cricket continuava a ser jogado no Parques. Ao sul do Parques, num anexo do Departamento de Patologia da Escola de Medicina de Oxford, que geralmente abrigava cobaias e ratos de laboratório, uma construção de garrafas de limonada de cabeça para baixo, comadres, tubos de borracha, tubos de vidro, uma estante de mogno de Baudelaire, uma centrífuga para leite, banheira, caixa de correspondência de bronze e campainha elétrica, o que teria feito a delícia do lápis de Red Robson. Estava fabricando o medicamento mais necessário do século. O professor de patologia era Howard Walter Frawley, 1896-1968, australiano de Adelaide, parecido com Glenn Miller. Ele chegou a Oxford depois de ter sido professor de patologia em Sheffield em 1935. E com muitas vassouras novas no mundo acadêmico, varreu seus assistentes para a Biblioteca de Ciências, encarregando-os de procurar pesquisas esquecidas ou abandonadas que merecessem uma revisão. Floren notou que uma parte do trabalho realizado pelo professor Alexander Fleming no Hospital Santa Maria em Londres, em 1929, talvez devesse ser examinada. Fleming estava estudando o germe estafilococo, causador de furúnculos, carbúnculos, abscessos, infecção de feridas, osteomielite, mastite, pneumonia, septicemia e morte. Ele estava examinando as variações de cor nas colônias amarelas brilhantes dos estafilococos, que cresciam no agar nutritivo nas placas de Petri, rasas e redondas. Essas mudanças de cor eram mais acentuadas quando os micróbios cresciam ao ar livre do que no incubador. Aparentemente, o professor Fleming foi passar férias na Escócia, quando terminou a experiência e deixou as placas de Petri empilhadas num balde com um forte antisséptico. Porém, a placa de cima havia escapado sem que ele notasse, e durante sua ausência de um mês, o bolor invadiu e começou a devorar os estafilococos. O professor chamou o bolor de Penicillium, escova, e engenhosamente usou para limpar as placas de Petri daqueles germes irritantes e contaminadores, como estafilococos e outros mais comuns que causam a pneumonia, a gonorreia e a difteria. Assim, ele poderia cultivar o puro Bacillus influenzae, que é imune a penicilino e que causa bronquite e sinusite, às vezes meningite, mas nunca a gripe. Floren notou que a penicillium do seu colega podia ser redirecionada para atacar aqueles germes comuns, mais ferozes, no interior do corpo. Seu químico, o alemão-russo Ernst Chain, 1906-1979, cultivou o bolor em levedo de cerveja e extraiu o suco, e em 12 de fevereiro de 1941, Floren experimentou o resultado na enfermaria Radcliffe, num policial com septicemia estafilocócica, resultante de um ferimento na boca, quando podava os arbustos do seu jardim. A penicilina, produzida na estante de livros Bodleiana, era tão pouca que tiveram de subir de bicicleta a ladeira até o departamento de patologia, levando a urina do paciente para fazer uma nova dose. O paciente morreu,
Mas a experiência foi um sucesso. Floren restringiu seus esforços à tentativa de salvar a vida de crianças, que podiam ser tratadas com doses menores do precioso líquido. Sua equipe planejou passar o bolor na roupa e fugir, se os alemães aparecessem no Reich. Ele publicou seus primeiros resultados na revista Lancet, de 28 de agosto de 1940. Para surpresa de Floren, no dia 2 de setembro, Alexander Fleming, 1881-1955, apareceu em Oxford. Ainda não estava atrasado. Fleming teve sorte. Aquela placa de Petrie no Hospital Santa Maria encontra-se agora no Museu Britânico. Foi exposta em uns tios horríveis, meses de agosto, da Grã-Bretanha. A temperatura ideal para o crescimento do bolor. O bolor não caiu do céu, mas subiu do laboratório no andar inferior, onde o colega de Fleming estava estudando os diversos tipos de bolor. Fleming ignorava o potencial da penicilina, porque sua mente estava atrás de uma cortina, mesmo no mais versátil e inventivo laboratório de microbiologia da Europa, sob a autoridade rigorosa de Sir Almort Wright. Para Floren, as cortinas estavam abertas. O fato de que os germes comuns invasores podiam ser mortos no sangue por substâncias químicas foi definitivamente estabelecido em Wuppertal, um mês antes de Hitler dominar a Alemanha, pelo professor Gerhard Domecq, 1895-1964, e várias centenas de ratos. Farbenindustrie, na Renânia, sempre fabricou belos corantes. Um obscuro químico vienense chamado Gelmo, em 1908, havia sintetizado a sulfonamida, que o chefe de Dommark, o químico professor Heinrich Hörley, rapidamente transformou numa substância tenaz, de um vermelho muito vivo. Em 1919, 2 americanos, sem muito entusiasmo, tentaram usá-la para matar bactérias em tubos de ensaio, pondo em prática a ideia de um alemão que, em 1913, havia usado o corante vermelho como desinfectante da pele. Foi o professor de Hörley quem teve a inspiração de usar a sulfonamida como antisséptico no interior do corpo. Foi o sonho da moda. Em toda a Alemanha, os químicos estavam sintetizando compostos capazes de curar, com a tenacidade dos seus antepassados na identificação das bactérias na década de 1880, mas sem resultado. Os químicos eram animados pela descoberta de Paul Ehrlich, 1854-1915, de Frankfurt, em 1909, da famosa injeção 606 de arsênico, a bala mágica, para matar a espiroqueta da sífilis no sangue. E os químicos da IG Farben, em 1930, já haviam transformado um corante amarelo vivo no medicamento mepacina para matar os parasitas da malária no sangue. Hörley encarregou seus químicos Mietze e Klarer de sintetizar inúmeros compostos diferentes contendo sulfonamida, que Domecq sistematicamente dava aos ratos que ele havia infectado com 25 bactérias comuns. Estas incluíam o bacilo da TB, gonococos, pneumococos, meningococos e streptococo, o germe causador da amidalite, escarlatina, febre puerperal, erisipela, de infecções de ferimentos e o fatal envenenamento do sangue. Todos os ratos morreram. Dommark era o arquétipo do homem com avental branco. De acordo com a tradição da firma IG Farben, patenteou a sulfonamida no dia de Natal de 1932. Na véspera de Natal, Dommark notou que 12 dos ratos infectados com estreptococos de um homem que estava morrendo de septicemia
estavam vivos e muito bem dispostos. Um composto chamado sulfanilamida tinha funcionado. Domag ganhou o Prêmio Nobel em 1939, mas Hitler não queria que os alemães fossem contaminados com prêmios estrangeiros, e Domag foi preso pela Gestapo. Horlen foi aprisionado pelos americanos em 16 de agosto de 1945. IG Farben fabricou também o gás Ilon B, usado pela SS para matar seus prisioneiros. Ele foi julgado em Nuremberg em 1947, mas foi libertado. Enquanto isso, os britânicos haviam se apossado da patente quando a guerra começou e desenvolveram a eficaz sulfanilamida antiestreptocócica no composto sulfapiridine, eficaz contra a pneumonia. A penicilina, que fora cultivada por Floren em comadres do hospital, foi fabricada pelos americanos em barris de cerveja, e assim havia o bastante para os exércitos de Eisenhower e Montgomery no dia D. Os americanos, como a IG Farben, patentearam o processo e daí em diante ficaram com todo o dinheiro. Ironia, teu nome é progresso. Florey e Fleming dividiram o Prêmio Nobel de 1945, mas mal conseguiram conversar. Então Fleming, de repente, pensou que era Robert Bruce, o pequenino seco, astuto, inarticulado, incompreensível escocês, viajou pelo mundo todo como salvador da humanidade, o descobridor da penicilina, e dominou completamente o coração dos clubes femininos americanos. Florey se aposentou com a magnífica solenidade acadêmica. Quem foi o pai da penicilina? Florey e Fleming foram o esperma e o ovo? Quem se lembra ainda das palavras do grande médico eduardiano Sir William Osler? Na ciência, o crédito vai para o homem que convence o mundo, não para o homem que teve a ideia em primeiro lugar. E quem se lembra ainda das ordenhadoras de Gloucestershire e dos meninos de Shropshire que inteligentemente evitaram que seus cortes fossem infectados, fazendo um curativo com pão empolvorado?